Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui falar sobre o livro Ultra Carnem, do autor César Bravo. Eu recebi esse livro aqui de parceria com a Dark Side Books e caso algum de vocês se interesse em comprar, eu vou deixar um link da Amazon aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, vocês ajudam muito o canal a crescer, então não deixem de dar uma olhada aqui embaixo. Mas vamos lá, eu comecei a ler esse livro sem saber muito bem sobre o que se tratava a história. Eu tinha expectativas muito altas pela escrita do César Bravo, porque eu já ouvi muita gente falando bem da escrita dele, é um autor de terror nacional, e que agora teve sua primeira edição de livro física publicada pela Dark Side Books, ele já tem outros e-books publicados também. Já posso adiantar aí que as minhas expectativas foram alcançadas e eu estou muito satisfeita com a escrita do César Bravo. Esse livro aqui é dividido em 4 histórias, mas eu vou falar primeiro sobre a primeira delas, que é basicamente a história que amarra todas as outras também. No início nós vamos conhecer um menininho cigano chamado Vladimir Lester. A história começa quando uma velha cigana vai à porta de um orfanato cristão e entrega esse menino ao padre. Ela dá a entender algumas coisas um pouco esquisitas, como se o menino não fosse mais aceito por eles. É tudo muito estranho, ela também fala que o garoto é seu irmão, apesar dela ser muito velha e do menino ser uma criança. E no final acaba que ela não deixa nenhuma opção ao padre a não ser aceitar a criança com um punhado de dinheiro para sustentá-lo. Acontece que desde o primeiro dia do menino nesse orfanato, coisas muito estranhas começam a acontecer. Já não bastasse o menino ser abandonado pela família cigana, estar num local completamente deslocado, um local cristão que ele não conhece, não sabe como funciona, ele sofre um certo bullying por parte das crianças que moram lá também, que também não são muito amigáveis. Mas apesar de todas essas questões complicadas normais, nós também sentimos uma aura pesada, algo estranho acontecendo ali por conta da chegada desse menino. Logo nós descobrimos que ele na verdade é um artista, ele cria pinturas e obras de arte incríveis a partir de uma tinta que ele mesmo produz e que possui uma procedência talvez meio duvidosa. Ninguém entende muito bem o que acontece com essa tinta dele, ele não larga essa tinta de maneira alguma. Ninguém entende muito bem a habilidade que ele tem com essas pinturas. É tudo muito misterioso, tudo muito sombrio. Mas logicamente, sabendo que esse aqui é um livro de terror, nós podemos imaginar que coisas ruins acontecem com a chegada do Vladimir Lester a este orfanato cristão. Essa é basicamente a história que vai ser apresentada aí na primeira parte do livro. E ao fim dessa primeira história eu já posso garantir que é muito provável que você já esteja preso à trama de Ultra Carnem. É uma história que te intriga e que vai te fazer ter curiosidade pra saber o que está por trás de tudo aquilo, todos esses mistérios que rondam Vladimir Lester. Mas agora deixa eu explicar um pouco como funcionam as outras 3 histórias. Aqui, basicamente, nós vamos ter 4 histórias com protagonistas diferentes, então são histórias meio que separadas, mas todas elas têm a sua relação, principalmente com a primeira história. Na verdade, a primeira história meio que abre o livro, a trama, e a última seria um fechamento total de tudo que aconteceu ali ao longo de todo o livro. E apesar de serem histórias com núcleos diferentes e personagens diferentes, são histórias completamente relacionadas e é importante que vocês leiam na ordem pra entender, porque o livro segue uma ordem cronológica. Todos os outros personagens aqui, de alguma forma, por mais diferentes que sejam suas vidas, irão acabar em algum momento cruzando com este peculiar artista da primeira história, que pode fazer com que suas vidas mudem um pouco, talvez, não sei. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre as outras histórias, porque o principal mesmo que vocês precisam saber pra sinopse desse livro é o que eu já falei. Mas eu posso dizer que esse livro vai falar muito sobre ganância, sobre poder, sobre até que ponto nós podemos nos colocar e quais são os limites que nós nos impomos para ter o que nós desejamos, principalmente quando o ser humano está em um momento de extremo estresse e extrema pressão, em situações muito ruins, em que não se vê mais saída e talvez exista apenas uma opção possível. O livro trabalha muito o bem e o mal, principalmente o mal, e ele coloca os personagens de uma maneira muito humana, e isso foi uma das coisas que eu mais gostei do César Bravo. Porque apesar de situações não serem muito normais, digamos assim, você percebe que tudo que tá acontecendo ali, existe um motivo pra que aquilo esteja acontecendo. Os personagens não estão agindo de forma completamente utópica ou forçada para que a história se desenvolvesse. Por mais que existam cenas que são repugnantes, que te deixam com nojo dos personagens, você percebe que aquela é uma situação que realmente aconteceria caso uma pessoa estivesse passando por aquilo de fato. O César Bravo também não é um autor que mede as palavras na hora de escrever, ele é um autor que escreve gore, sim. E eu queria pontuar aqui que o gore do César Bravo é extremamente na medida certa. Pra quem não sabe, o gore é aquele tipo de terror mais visceral, com mais sangue, mais explícito, digamos assim. E algumas pessoas eu sei que se incomodam um pouco com isso, mas eu queria dizer que
O César Bravo não exagera, ele não coloca o gore como forma de chocar, mas sim como forma de acrescentar terror à história, o que eu achei incrível. Então tem partes aqui que eu acho que a história precisava desse toquezinho mais visceral e eu acho que o autor acertou em cheio nisso. Eu não preciso nem dizer que eu achei essa história incrível demais. Eu estava achando que ia demorar um pouco pra ler, porque o livro me pareceu um pouco grande, a capa é grande e ele é levemente grossinho também, apesar de ter 300 e poucas páginas no total, quase 400. Mas foi uma história que passou muito rápido pra mim, ainda mais que eu li durante a minha semana de provas, eu realmente não esperava ler tão rápido assim. E eu acho que isso foi um resultado da escrita do autor, que me agradou demais, mas essa separação de histórias por partes que eu achei sensacional e faz com que a leitura tenha um toque mais dinâmico, ela fica acelerada por si só e te faz querer saber o que vai acontecer em seguida, então eu achei isso incrível. Quem é fã de terror com certeza precisa dar uma chance a César Bravo, porque vocês não irão se arrepender. Lembrando que esse aqui é um autor nacional, então isso é ainda mais um motivo para vocês incentivarem a literatura nacional no Brasil. Ainda mais de terror, que não é muito difundida por aí. Enfim, Ultra Carne está mais que recomendada a todos. Eu achei a escrita do autor sensacional, a história é sensacional também. Eu espero muito que vocês tenham se interessado pelo livro, eu espero que vocês procurem pra ler também. Sem contar que essa edição da Dark Side Books também está maravilhosa, em capa dura, com a fitinha de cetim, vários detalhes de arte incríveis aqui por dentro. Então apenas não existem motivos para vocês não terem esse livro aqui na estante de vocês. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.